jurídica e não deixar sucessor. Uma pessoa jurídica que se extingue e não deixa sucessores, se ele for querelante, se a pessoa jurídica for querelante numa ação penal exclusivamente privada, não deixou sucessores, extingue-se o processo por perempção. Mais uma vez, a perempção só é cabível na ação penal privada exclusiva. Só é cabível na ação penal privada exclusiva. Não cabe na ação penal pública e não cabe na ação penal privada subsidiária. Cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Quando a pessoa jurídica não deixar sucessor. Letra C. Quando o querelante deixar de comparecer a qualquer ato do processo sem motivo justificado. Por exemplo, inquirição de testemunhas, não compareceu. As partes foram intimadas regularmente, mas eles não compareceram. Isso demonstra a contumácia, o desinteresse de prosseguir no processo. Isso gera perempção. D. Quando o querelante deixar de pedir a condenação do querelado em alegações finais. Na última fase no último ato processual antes da sentença, que ele tem a oportunidade de pedir a condenação do querelado, ele não faz, não pede a condenação. E isso, na doutrina e na jurisprudência, se entende como perempção. A finalidade do processo é a busca da punição do querelado. Se a condenação não for pedida, não for solicitada, presume-se que o autor não tem mais interesse na pretensão punitiva do autor da infração penal. Tranquilos? Tá? Professor, mas se ele colocar assim, peço a condenação, já está pedindo. Que não pode ele não colocar nada. Aí sim é que vai gerar a perempção. Letra E. Quando o querelante for pessoa jurídica e se dissolver sem deixar sucessor legal. Que é aquela hipótese, tanto que se ele se dissolver, for extinto, não deixar sucessor. Qualquer das hipóteses em que a pessoa jurídica deixa de existir e não deixa sucessor, é um caso de perempção. Ação penal privada subsidiária. Vamos lá. Estão com gás ainda? Posso dar uma castigada violenta hoje? Vejo alunos ali atrás, os dois de vermelho. Um vai pegar a prova, tenta próximo semestre. E o outro vai pegar daquela prova famosa. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Olha, eu, se fosse tu, não me encostava nesse ombro, que ele limpou o salão no ombro. Exemplo. O furto é um crime de ação penal pública, cujo prazo para denúncia é de 5 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto. Se o MP não ajuizar a denúncia no prazo legal, o ofendido pode ajuizar a ação penal subsidiária. Professor, mas eu nunca vi uma queixa por crime de furto. Mas pode acontecer? Pode, se o MP não oferecer a ação penal. Então, a ação penal subsidiária é aquela em que a titularidade é do Ministério Público e, por não oferecer,
a ação no prazo legal cabe ao particular. Então, qual é o prazo? Deve ser proposta no prazo de 6 meses, a contar do dia em que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia, sob pena de decadência. 6 meses. Ação penal privada, tanto exclusivamente privada como privada subsidiária, deve ser ajuizada no prazo de 6 meses, a contar na exclusiva do momento em que ele tomou conhecimento de que é o autor do fato, e na subsidiária, que é essa que nós estamos vendo aqui, do momento em que ele que esgotou o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Essa só atinge o direito do ofendido, não atingindo o direito do MP, que poderá recobrar a ação e ajuizar a denúncia ante distinta punibilidade. Veja, se ele não oferecer no prazo de 6 meses, o Ministério Público retoma a titularidade da ação penal, porque a ação penal para o Ministério Público não há decadência de 6 meses. O Ministério Público perde, sim, o direito de ajuizar a ação penal se houver a extinção da punibilidade pela prescrição. Por exemplo, o crime já está prescrito. Se, por exemplo, houver alguma causa de prescrição, como a anistia, graça, indulto, a morte do acusado, etc. Papel do MP. O MP nos processos de ação penal subsidiária poderá, letra A, repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. A queixa está muito mal feita. A queixa não incluiu fatos relevantes do processo, não incluiu qualificadoras agravantes. E o Ministério Público percebe, como a ação penal é pública, ele pode repudiar a queixa e oferecer uma denúncia substitutiva. B. Aditar a queixa quando houver irregularidade sanável. Por exemplo, o caso do dano. O dano simples é um crime de ação penal privada. O dano qualificado, por exemplo, praticado contra bens e interesses da União, é um crime de ação penal pública. Imaginemos que o acusado, o querelante, tenha oferecido a queixa contra o acusado, querelado, e lá tenha colocado inadvertidamente um dano qualificado por crime praticado contra bens e interesses da União. O Ministério Público, atento, verifica que há um erro e adita a queixa para dizer, não, isso aqui não é dano qualificado, isso aqui é um dano simples. É um aditamento quando houve uma irregularidade sanável. Letra C. Intervir em todos os termos do processo, porque aqui também ele está na condição de custos legis, já que ele não é dominus litis, aqui não foi ele que ajuizou a ação, e interpor recursos. Todos os recursos previstos na esfera processual penal. Recurso em sentido estrito, apelação, embargos de declaração, embargos infligentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso ordinário, revisão criminal, mandado de segurança criminal, etc. Papel do MP, letra E. Retomar a titularidade da ação penal, que originariamente é pública, se houver negligência do querelante. Por exemplo, o querelante deixou de praticar os atos processuais por mais de 30 dias. Na ação subsidiária não há perempção, como ocorre nos crimes de ação penal privada principal. Por quê? Porque a privada principal, ou exclusiva, se o querelante não praticar os atos processuais, ela vai haver a perempção. Mas na ação subsidiária, não. Se o querelante não praticar os atos processuais, o Ministério Público retoma a ação penal. Então, conceito dela. Conceito de ação penal privada subsidiária.
é aquela que é promovida pelo ofendido ou por seu representante legal nos crimes de ação penal pública quando o MP não oferece a denúncia no prazo legal. Fácil, tranquilo, né? Na próxima aula, nós vamos ver ação civil. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.